Bom dia, meus amigos. Estamos começando aqui o vídeo de número 22, da série de vídeos do Setup JJ. Hoje nós vamos tratar de análise de ITSA4, ou seja, ações preferenciais nominativas de Itaú SA, PETR4, ações preferenciais nominativas de Petrobras e Vale 3, ou seja, ações ordinárias nominativas de Vale SA, no Setup JJ, tá? Aqui estão as redes sociais para quem se interessar em seguir. Lá a gente trata sobre mercados financeiros, sobre livros, leituras em geral e sobre positividades e coisas engrandecedoras sobre a vida. Vou fazer um disclaimer aqui que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas visões pessoais, próprias, compartilhadas aqui, com o objetivo que a gente cresça e dissemine conhecimento e coisas positivas para todos, inclusive para mim mesmo. A tela do setup é essa aqui, tá? Composta por essa tela aqui, em que o objetivo principal do Setup JJ é obter o maior resultado possível com a maior eficiência possível, tá? Em que, se eu fosse fazer um slogan sobre o setup, seria esse: grandes ganhos, pequenas perdas. A tela simplificada do setup é essa, onde eu classifico, onde o relógio suíço é composto por essas engrenagens, tá? Média móvel exponencial de 9 períodos, a amarela. Média móvel exponencial de 27 períodos, a branca. Média móvel exponencial de 200 períodos, a alaranjada. A banda de Bollinger de 27 períodos e 2 desvios padrões, essa azul aqui. No qual o MACD 18, né? Que está aqui, a gente olha ele dentro do próprio gráfico de preços, tá? E o volume com uma média móvel aritmética de 20 períodos. Sendo que aqui no canal a gente tem um vídeo falando sobre esses itens aqui, um vídeo falando propriamente sobre esses itens, explicando como é que eu cheguei a essas calibragens das médias, das bandas de Bollinger, como é que eu desenvolvi para a gente ver o MACD aqui no próprio preço, né? A interpretação de volume, o porquê da média móvel aritmética de 20 períodos. O setup também tem um JJ Index, que é uma combinação do PVT, Price Volume Trend, com uma média móvel aritmética de 50 períodos e uma banda de Bollinger de 50 períodos e 2 desvios padrões. E o CCI 50, né? Commodity Channel Index, com 50 períodos. Aqui no canal também tem outro vídeo próprio explicando como é que eu cheguei ao JJ Index e ao CCI, a comparação do PVT com o OBV, a comparação do CCI com o índice de força relativa, né? E esse vídeo está disponível na playlist do Setup, tanto quanto no canal aqui, tá bom? A gente utiliza também no Setup o Fibonacci, desenvolvido pelo chefe, pelo Marco Rossi, né? Também temos um vídeo próprio sobre Fibonacci, está disponível aí, tá bom? Para quem quiser assistir, revisar conhecimento, ver a forma própria que a gente utiliza. A gente usa o Triple Screen do Alexander Elder, claro que de uma forma própria. A gente também tem mais um vídeo aqui explicando. Usamos figuras gráficas, né? Topo duplo, cunha, bandeira, triângulo, diamante. Fazemos interpretações assim no movimento do preço. A gente também faz análise de candlestick, de padrões de candlestick, tá? Observando o movimento de preços dentro da questão do Charles Down, tá? Utilizamos a análise técnica, price action do Al Brooks, tá? E sempre eu digo que a cereja do bolo, no setup também a gente aborda muito aqui disciplina emocional. A disciplina emocional trata
simplesmente da peça mais importante do setup, tá? Que é cada um de nós. Tá bom, pessoal? Então, vamos cultivar nossas raízes. Essa é a parte mais importante do setup. É a parte que toma a decisão, é a parte que dá o comando de entrada, de saída das operações, que mitiga as perdas quando elas acontecem e que deixa o ganho girar quando ele está em atividade. Ou seja, somos nós que fazemos o resultado de grandes ganhos e pequenas perdas, tá bom? E assim a consistência positiva. Bem, análise de ITSA no setup JJ. Na semana passada, nós fechamos o gráfico dessa forma aqui, né? De análise, em que o preço parou aqui, testando mais uma vez o suporte aqui, né? Nesse retângulo aqui, né? Nessa consolidação. E a pergunta que ficou é, será que a gente romperia rumo ao menos 11 desse Fibonacci em verde? Ou será que ela ganharia força de compradora de novo e a gente retornaria para o 111 do Fibo branco aqui? Vindo para olhar o que aconteceu nessa semana, né? Primeiramente, como eu tenho feito nas últimas semanas, eu tenho apresentado o gráfico mensal para que a gente olhe como é que está girando o movimento do preço no longo prazo, né? Se a gente ver aqui, a gente já pode adiantar, ó, que a gente tinha um triângulo formado, né? E que esse triângulo foi rompido justamente aqui na linha dessa consolidação aqui desse retângulo, né? Ele rompeu aqui e segurou aqui no final, mas já abaixo do retângulo rompendo, né? Então é importante a gente olhar o gráfico mensal, tá bom, pessoal? Para a gente saber para onde é que está indo o ativo, né? No longo prazo, tá? A gente vê que a média de 200, a duzentona está apontada para cima, a 9 e a 27 para baixo aqui nesse longo prazo mensal, né? JJ Index está colado aqui com o PVT colado na banda na média móvel aritmética de 50 períodos e o PVT e o CCI está vendido, né? Analisando aqui o gráfico da semana, então a gente tem que ver então que confirma aqui, né, que o preço rompeu aquele retângulo, tá? Bateu no 111 aqui, tá mais ou menos nessa região aqui, sendo que aqui abaixo tem um novo alvo abaixo, né? Que é esse 23 do Fibonacci da pandemia, onde a gente tem essa outra consolidação aqui, né? Que aqui a gente já estava analisando e trabalhando com uma consolidação dentro de outra consolidação, tá? O tombo anterior está aqui, ó, para formar, né? E aqui também a gente vê que tem o filé mignon aqui desse Fibonacci em roxo, né? O triângulo foi rompido, como foi falado, né? Para baixo, né? As médias de 9 e de 27 estão para baixo, a duzentona está flat ainda, tá? O MACD está vendedor e crescente, ó, tá vendo? Tá ganhando mais força ainda de venda. E a banda de Bollinger está aberta, né? Para baixo, dando volatilidade para essa venda, tá? Houve uma divergência aqui do preço com volume, né? O volume caiu, né? O volume caiu, apesar de estar vendedor. O JJ Index aqui está vendido com PVT para baixo, né? E o CCI 50 está vendido também com a linha dele indo ao encontro do menos 200 aqui da sobrevenda. Mas ainda não chegou, né? Tanto que aqui também o preço, ó, ainda não chegou na banda de Bollinger de 27 períodos e nem o próprio JJ Index com o PVT não chegou na banda de Bollinger de 50, tá? Mas a situação é essa, né? A gente está com essa tendência de venda, né? Inclusive após o rompimento da neckline aqui desses vários testes de suporte aqui nesse retângulo, tá bom? No gráfico diário, a gente observa também que formou um gap aqui, né? Após o rompimento aqui do suporte do retângulo, né? Da consolidação, tá? A gente bateu no 111 e já está até um pouquinho abaixo, apesar que tem um martelo aqui, né? O preço chegou perto aqui da banda de Bollinger, mas voltou, o volume caiu, comprador, né? A gente tem o alvo do 23 aqui, como mostrado também no gráfico semanal, né? Aqui no diário também dá pra gente ver que abaixo a gente tem esse alvo do 23.
Tem uma linha de tendência de baixa aqui, tá bom, pessoal? Ó, topos e fundos descendentes, tá? Linha de tendência de baixa, LTB. As médias todas, né, de 200, de 27, de 9 estão apontadas para baixo, em que a banda de Bollinger também está aberta para baixo e o MACD também vendido e crescente, tá? O JJ Index também está vendido aqui, sendo que o PVT está flat aqui já quase colado na banda de Bollinger de 50 e o CCI está aqui na menos 200 querendo dar algum sinal de sobrevenda, né? Já aqui no gráfico de 60 minutos, né, a gente observa aqui que a média de 9 está apontada para cima, né, nessa regressão à média aqui, naquele martelo que foi formado lá no gráfico semanal que a gente olhou, né, a média de 27 e de 200 estão apontadas para baixo, né, lembrando que o preço realmente rompeu o menos 11 aqui para baixo, né, eu ainda não descartei esse Fibonacci por conta do preço ainda tá voltando, então ainda estou esperando o que vai acontecer, tá? Tem uma divergência aqui do preço, ó, com volume, tá? Volume subindo, positivo, preço subindo, positivo e volume caindo, né? Depois dessa regressão à média aqui. O próprio JJ Index anunciou essa regressão à média aqui quando o PVT voltou para dentro da banda. Nesse momento agora ele está vendido, né, e retornado da banda, apontado para cima, tá vendo? E o CCI também retornou da menos 200 para cima, tá vendo? Colado aqui na menos 100 aqui, querendo virar para compra. Vamos ver o que vai fazer por conta desse volume aqui. Essa aqui é a dúvida da questão se vai voltar a subir mesmo para ir rumo essa média de 27, né, e o menos 11 aqui de volta, ou se essa venda aqui, que a linha de tendência é de baixa, tá? Se essa venda aqui vai continuar aqui, né? Para a semana, o contexto de Itaú SA 4 é esse, né? Sendo que a gente estava numa longa consolidação aqui, né? No semanal, e a gente rompeu para baixo aqui, sendo que tem a outra consolidação para bater aqui para cumprir o filé mignon do Fibonacci em roxo, né, que é o Fibo da pandemia. A linha de tendência, de certa forma, já está de baixa, porque ele rompeu o suporte para baixo, né? No diário, a linha é uma LTB também, linha de tendência de baixa, e nos 60 minutos também, né? Então, para a semana, o que a gente pergunta é isso aqui, né? O preço continua caindo rumo ao 23 aqui do Fibonacci, ou de alguma forma ele vai ganhar alguma força, né? Lembrando do martelo aqui, ó, que eu falei, e eu tinha comentado que era no semanal, mas não é, no diário, né? E será que ele ganha uma força aqui para retornar para 9 e subir de volta, né? Essa é a pergunta para a semana, sendo que a gente tem indicadores vendidos, né? Até meio perto de sobrevenda, né? E aqui ele está talvez ameaçando uma regressão à média. Vamos ver, porque o volume caiu, né? Mas a linha de tendência é de baixa, tá bom, pessoal? Vamos analisar aqui agora PETR4 no setup JJ. São as ações preferenciais nominativas de Petrobras. Na semana passada a gente tem comentado muito o quanto Petrobras é uma empresa, ação, né? Sensível, né? Altamente sensível tanto ao preço do petróleo quanto a intervenções políticas, né? Governamentais, pelo fato do principal acionista dela ser o governo federal, né? Do Brasil. Na semana passada o que ficou foi isso aqui, né? Realmente ocorreu uma baixa grande aqui, uma queda grande. Ele segurou nesse 76 aqui do Fibonacci em verde, mais ou menos na região do 111 desse azul, né? E a duzentona estava logo aqui abaixo, então a pergunta foi... E aqui um gap, né? Que ele ficou em aberto, esse gap. Né? Sendo que as médias estavam apontadas para baixo, MACD vendedor crescente, né? O volume caiu forte, né? Então a pergunta que ficou da semana passada foi essa, né? Será que a gente iria romper a duzentona, rumo ao 76 do amarelo aqui? Ou ela ganharia força para retomar alguma alta, né? Como a gente tem toda semana olhado, esse é o gráfico mensal de Petrobras, né? Sendo que a situação dela desse mês, ela está com um candle positivo aqui agora, né?
do mês de julho, né? Estamos no mês de julho, a gente já teve o dia 1º aí na sexta-feira, tá? A tendência é altista aqui, né? É tendência de alta no gráfico mensal, né? A gente tem duas linhas de tendência, sempre do que essa mais forte aqui, ela foi rompida para baixo, mas está retornando, né? O preço está regredindo lá para cima dela. E olhando o gráfico semanal, né? A gente observa que a média de 9 e de 27 estão flat, né? Automaticamente o MACD também está flat, né? O histograma comprado, né? A média de 200 a duzentona, a média móvel exponencial de 200 períodos está apontada para cima. A banda de Bollinger está fechando, o que significa queda de volatilidade, talvez até reversão de tendência. É o que tem acontecido agora, não quer dizer que é o que vai acontecer, né? A gente está analisando o panorama atual para a gente tomar decisões de interpretar o que é mais provável de acontecer no futuro, tá? O preço está voltando a cruzar a média de 9 aqui para cima, tá vendo? O que pode dar aquela entrada do Larry Williams do 9.1, tá bom? Nesse caso aqui não é 9.1, é 9.3, né? 9.3. Existe uma divergência aqui do preço, né? Com volume, tá? O volume caiu bem. O JJ Index está comprado ainda. O PVT tinha perdido uma força aqui no JJ Index e seguido para rumo à média de 50. Mas aqui no final da semana ele ganhou uma força aqui para alta de volta, né? E está apontado para o alto, né? Rumo à banda de Bollinger de 50. CCI está vendido, mas ele também voltou para cima, ó, né? No gráfico diário, a média de móvel exponencial de 9 está apontada para cima e a de 27 para baixo e a de 200 para cima, né? Sendo que aqui a gente parou nessa região aqui que nós já mostramos aqui no gráfico semanal, né? E a gente tem um gap aqui para fechar, que ele foi fechado. Foi fechado esse gap aqui de cima, tá? O volume caiu, né, gente? O JJ Index está vendido, tá vendo? Com o PVT aqui flat, né? E o C650 virou para compra aqui, mas deu uma mastigada aqui, né? Entre o 0 e a linha de menos 100, tá? Tá comprado, mas não tá convencendo ainda, né? Sendo que o preço fez uma regressão à média aqui no diário, tanto a de 9 quanto a de 27, depois perdeu um pouco, mas está segurando aqui nessa região aqui acima, né? Nos 28,5 reais. No gráfico de 60 minutos, Petrobras, a gente tem a média móvel exponencial de 9 e de 27 apontadas para cima, a média de 200 flat, mas querendo virar para o alto também, tá vendo? O MACD comprador aqui crescente e a banda de Bollinger flat ainda, tá vendo? O preço fez uma divergência aqui com o volume, né? Que está comprador, mas caiu. E o JJ Index também está comprador com PVT flat e o CCI também mastigando aqui na linha do 100, tá? Meio em definição. Então, o contexto do ativo aqui para a semana é essa. A linha de tendência, tanto no semanal quanto no diário, ainda é de alta, apesar dessa linha de tendência mais forte aqui ter quebrado, né? O gap do gráfico diário foi fechado, a gente está olhando aqui que no gráfico de 60 também tem mais um gap. Não, é aquele gap mesmo, né? É aquele gap. Tem esse gap, né? Que foi fechado. Mas a linha de tendência dos 60 minutos é de queda, tá? Sendo que no diário semanal é de alta ainda. Apesar que a gente está com essa linha aqui, ó, que é a linha de tendência de alta mais forte, e o preço está retornando para dentro dela, tá vendo? Só que ele tem que romper a duzentona aqui nos 60 minutos, né? Então, para a semana, o que fica de pergunta, né, de questionamento, para que a gente conclua dentro do panorama e do contexto do ativo é esse. O preço rompe a média de 27 aqui, né, para cima, rumo a esse topo anterior, lá nos 30, 32, ou ele continua a queda de volta aqui aos 76, tá? Essa é a pergunta para a semana. A gente sabe o contexto do ativo, a gente sabe o que tem acontecido com o petróleo, principalmente o Brent, tá? O barril tem subido, né? A gente sabe o que tem acontecido também dentro do próprio Brasil com a questão do petróleo, do venda de gasolina, que caiu
os impostos estaduais aí para diminuir um pouco o preço, então isso pode dar um aquecimento também até no consumo interno de gasolina e tudo, isso beneficia a Petrobras, tá bom, pessoal? A gente também tem que levar em consideração a questão de uma CPI que abriram para a empresa, dessa mudança questionável, vamos falar assim, do comando da companhia, da presidência da companhia, né? Manda embora um, contrata e manda embora, e tentativas de reversão. Então todo o contexto que a gente tem de Petrobras é esse para a gente tomar a decisão de que será que ela continua a compra? Porque a linha de tendência ainda é de alta, tá? Tá aqui a linha de tendência intacta aqui, ó. A mais forte foi rompida, mas até está sendo restabelecida. E a outra linha de tendência mais longa está aqui abaixo, sendo que a gente tem média móvel apontada para cima e tudo mais. E até essa questão da venda aqui no MACD, ó, fechando, alguns indicadores já dando sinal de recuperação, como o CCI, e o JJ Index ainda não, né? Mas ele está flat aqui em paralelo com a média móvel aritmética de 50 períodos. Vamos analisar agora Vale 3, né, que são as ações ordinárias nominativas de Vale SA no setup JJ. Na semana passada, o que ficou, né, de análise aqui para essa semana de questionamento foi esse, né? A gente sabe que tem um gap aberto aqui em cima e a pergunta que ficou foi essa: a gente ia acabar de cumprir esse filé mignon, né, até o 23 aqui do Fibonacci, até o 76 do Fibonacci em verde, né? Ou será que viria uma reversão para o 23 lá, né? Olhando o gráfico mensal, né, de Petrobras, a gente lembra que tem esse topo duplo, né, e que o preço, né, de Vale no gráfico mensal retornou até a média de 27, tá? Praticamente aqui na região desse 76 do Fibo verde, que a gente está aguardando lá se vai ou se não vai. Vamos ver o que aconteceu, que está para acontecer. No gráfico semanal, a gente vê aqui mais claramente o topo duplo, né? Sendo que as médias de 9 e de 27 estão apontadas para baixo, o MACD aberto aqui na venda, tá vendo? E crescente, né? A gente tem esse retângulo aqui, né, desse filé mignon, do Fibonacci em verde também, o 23,76, tá vendo? E nós rompemos aqui esse nível de 111,76 aqui do Fibo azul e do amarelo para baixo, né? A média móvel exponencial de 200 períodos ainda está apontada para cima, né? A gente tem uma linha de tendência de alta aqui, ó, no semanal de Vale, tá? Houve uma queda aqui de volume, né? O JJ Index está vendido com PVT flat aqui, mas bem colado na banda, quase que uma indefinição aqui do indicador, tá bom, gente? Esse momento aqui é um momento importante, acho que talvez assim, claro, se esse for o gráfico de decisão, né? A gente está analisando aqui triple screen, mas falando em análise para decisão de compra ou venda, quando o indicador está nesse sentido aqui no gráfico para entrada, eu não faço nada, tá bom, gente? O CC, ele está vendido, né? O PVT, mas está flat aqui basicamente colado aqui na média móvel aritmética de 50 períodos do JJ Index, tá? O C650 está vendido, né? Mas também existe uma briga aqui de suporte e tudo, né? No zero. E a linha dele está aqui, apontada para cima nesse momento, apesar de estar vendido, tá? No gráfico de semanal. Já no gráfico diário, a gente tem esses testes de resistência aqui acima, né? Que é o do Fibonacci, inclusive, né? Verde. A média móvel exponencial de 200, de 27 e de 9 estão apontadas para baixo. O MACD está vendido e voltou a ficar crescente, tá vendo? Ele chegou a perder aqui nessa regressão à média, mas voltou a ganhar força o oscilador, né? Na venda. O volume caiu. JJ Index está vendido com o PVT virado para baixo, indo aqui para a banda de bolinha de 50, tá bom? E o CCI também está vendido aqui na menos 100, aqui, dando uma mastigadinha, tá? No gráfico de 60 minutos, a gente lembra aqui desses 5 gaps que foram abertos, 6 na verdade aqui nessa alta, né? Ele foi aberto e depois foi fechado, tá vendo? E aqui inclusive aconteceu uma ilha, tá vendo? De reversão, tá vendo? Ó?
um gap aqui, um gap aqui. Isso aqui chama ilha de reversão, é um padrão gráfico, tá bom, pessoal? Justamente na região do 111 desse Fibonacci em branco, tá vendo? Ocorreu aqui essa ilha de reversão, ó. Sendo que a gente tem esse tanto de gap aqui acima a ser fechado também. As médias de 200, de 27 e de 9 períodos exponenciais estão apontadas para baixo. O MACD aqui ficou flat, né? Mas está vendido, tá bom? As bandas de Bollinger estão abertas aqui, dando um sinal um pouquinho de perda de volatilidade, mas ainda aberta para baixo. Ocorreu essa divergência aqui do preço com o volume, tá vendo? Né? Nessa regressão à média aqui que foi feita do preço. O JJ Index está vendido, tá? Com o PVT flash aqui paralelo também, dessa vez, mais uma vez, paralelo com a média móvel aritmética de 50 períodos. E o C6 50 está vendido, retornando da região, né? Da menos 100 aqui para cima, mas ele voltou para cima e está voltando para baixo de volta, tá vendo? Existe uma fraqueza aqui na clareza do movimento para tomada de decisão, tá bom, gente? É a forma que eu vejo. Lembrando, né, que Vale é uma empresa muito sensível à variação do minério de ferro, sobretudo o minério de ferro do porto de Dalian, né, onde tem a bolsa, que hoje é a principal bolsa internacional de minério de ferro do mundo, tá? O contexto do ativo então fica dessa forma, né, gente? A gente tem esse topo duplo aqui, tanto no gráfico mensal lá que a gente viu, mas também no gráfico semanal aqui, ó. No gráfico diário a gente vê também esses testes aqui de suporte acima, né? Aqui já formando uma linha de tendência de baixa no gráfico diário, tá? E no gráfico de 60 minutos também a gente tem a linha de tendência de baixa aqui, formando a segunda pá de ventilador aqui com as médias apontadas para baixo, tá? Esse é o contexto do ativo aqui do Triple Screen. E então para a semana, a pergunta que fica é essa, né? A gente continua caindo aqui rumo ao 76, cumprindo o filé mignon, né? Ou a gente retorna a força de alta aqui ao 76 desse amarelo, 76 do azul e a duzentona que está aqui um pouco acima. Essa é a pergunta para a semana, para a gente decidir aí, para ver o que vai acontecer durante a semana, tá bom, pessoal? Eu trago aqui também para a gente observar aqueles gráficos mensais para que a gente faça uma comparação, né, de como cada ativo, e no caso desses três, são três blue chips, né? Para quem não sabe o que é uma blue chip, pessoal, blue chip é uma empresa de maior relevância dentro de um mercado, tá? Em que ela gera uma certa influência no índice, no caso do Ibov. Essas três empresas aqui geram uma grande influência, tá, no Ibov. Para a semana que vem eu estou pensando em trazer mais blue chips aqui comparando, tá? Como Itub, né, ITUB4, que são as ações do Unibanco, Itaú Unibanco, e de mais outras empresas das principais blue chips brasileiras, tá? Para a semana que vem. Então o gráfico mensal de Itaú SA é esse, né? Do que a gente já falou, da questão da época do subprime, né? Em que Itaú sofreu dessa forma, da época da Dilma, ó, da fase do Temer, do Joesley Day, e agora a época da pandemia, tá? Então é legal a gente ver esses gráficos assim e comparar eles com outras, para a gente ver como é que é a reação do preço da empresa em consonância com o período que é sofrido, a crise e tal, quem sofreu mais em tal crise, quem sofreu menos, porque cada crise tem sua história, tem sua forma, algumas têm variação forte de câmbio, outras não, e a gente fazendo essa comparação aqui, a gente tem um maior poder de análise e decisão em cima de cada circunstância que acontece, né? Quais empresas estão mais sensíveis a câmbio, outras a determinada commodity, outra a determinada crise de tal região do mundo ou do país, e por aí vai, tá bom? O gráfico mensal de Petrobras é esse, né? E a gente pode ver, se a gente olhar, ó, o gráfico de Itaú SA e de Petrobras, ó, Petrobras variou muito mais, foi muito mais volátil perante essas crises aí. Talvez pelo fato dela ser ainda, né, é uma empresa de capital misto, mas com forte participação estatal, né, e inclusive com controle acionário estatal, onde
O governo, né, os políticos decidem o comando da empresa, a política dela de preços no final das contas e por aí vai. Então a crise, se a gente observar aqui, ó, a crise do subprime, Petrobras sofreu dessa forma, ó, sendo que Itaú SA, ó, a variação dela foi bem diferente, bem menor, tá vendo? Já dentro da crise do governo PT, ó, e final Dilma, tá vendo? Petrobras também sofreu muito mais. Olha só o caso de Itaú SA, né? E com a entrada depois do Temer aconteceu essa coisa e o Joesley Day também deu essa grande pancada aqui em Petrobras, tá vendo? Sendo que Itaú SA, ó, a pancada veio, mas também veio menor, ó, na questão do Joesley Day, né? E a crise agora da pandemia também deu uma boa. A gente deu uma boa sofrida, né, pessoal? Então o gráfico mensal de Petrobras é esse e o gráfico de Vale, né, é esse aqui, sendo que ela sofreu assim dessa forma, ó, na fase da crise do subprime, a crise do PT foi assim, a crise do Joesley Day foi assim, né? E agora a pandemia é essa, sendo que a gente está com uma segunda crise agora a crise pós-pandemia na questão da commodity de minério de ferro, né? Que minério de ferro realmente tem sofrido muito, aí tem perdido muito preço, tá, pessoal? Perdeu em torno de quase 50% aí da máxima histórica dela para o que ela tá por agora de preço, tá? A gente traz também a comparação dos ativos analisados com o IBOV, né, com o índice Bovespa, tá? Pessoal, quem não sabe o que é IBOV, IBOV nada mais é do que uma carteira teórica, tá? Montada, é uma carteira teórica ponderada, tá? Sendo que cada ativo tem um peso dentro dessa carteira teórica e essas empresas aqui em especial elas têm um peso muito grande dentro do IBOV, tá? Ou seja, então a variação delas conta muito para que o IBOV vai subir ou cair, tá? O conjunto delas, tá? Algumas individualmente exercem também determinado efeito sobre o IBOV a mais ou a menos, mas nenhuma controla o IBOV, tá? Mas um conjunto assim de empresas como essas, mais YouTube, né, e outras blue chips brasileiras, né, elas vão gerar um efeito muito grande e muito preponderante em cima da carteira teórica do IBOV, tá? Essa carteira teórica, ela é montada pela B3 a cada trimestre, tá? Ela é revisada, algumas ações são retiradas, outras incluídas dentro de regras da própria B3, tá? E é o principal índice da Bolsa de Valores brasileira. Na comparação aqui do gráfico de 15 minutos, no qual a gente mostra a última semana, né, a melhor variação positiva foi da Petrobras, né, PTR4, sendo que Vale também deu uma grande variação negativa, tá vendo aqui, ó, nos últimos dias do mês passado, né, e no começo desse mês até deu uma recuperadinha, mas a gente observa que aqui deu uma venda legal e a própria YouTube também deu uma venda grande. Foi a variação negativa da semana maior da comparação dos 4 variáveis aqui que a gente agora analisa, né? Sendo que Vale ficou até perto aqui da variação, no final das contas, ficou perto da variação do próprio IBOV, né? E a ganhadora positiva foi Petrobras e a perdedora ou a ganhadora negativa, né, a que mais perdeu, foi Itaú SA, tá bom? Olhando o gráfico de 60 minutos, no qual a gente analisa basicamente um mês aqui, né, a variação de um mês, a gente vê que Vale tem perdido muito, né? Ela era a maior variação positiva e deu uma despencada grande, apesar de estar aqui no último mês como variação menos negativa, né? Porque a gente vê aqui que em um mês todas as variáveis analisadas, tanto o IBOV, quanto o Vale, quanto o Petrobras, quanto o Itaú SA, todas elas tiveram variação negativa, elas estão perdendo, né, nesse período, elas estão perdendo valor, tá? Sendo que a que mais perdeu valor foi a Itaú SA, a que menos perdeu valor foi Vale, seguido de Petrobras e o Ibovespa, aqui que estão bem em conjunto aqui dentro da média, né? No gráfico diário a gente já vê mais ou menos um ano aqui de variação, né?
sendo que a gente está analisando de julho aqui do ano passado para agora. A maior variação positiva foi Petrobras, né? Sendo que ela perdeu bem aqui, né, pessoal? Tem quase que um ombro, cabeça, ombro aqui meio torto, mas é quase um ombro, cabeça, ombro, tá vendo? Ela talvez testou esse suporte aqui, quem sabe ela vai ganhar força de novo aqui dentro do diário, né? Mas ela é a melhor variação positiva e a única, né? Porque Itaú SA perdeu 17, quase 18%, né? 17,5%. O próprio Ibov também perdeu, ó, 20%. E Vale foi a que mais perdeu, né? 24% aqui no período de um ano, tá? Sendo que ela já tinha perdido bem mais, tinha dado uma sinalização de recuperação e ficou até positivo, ó, como Itaú SA também tinha ficado positivo e elas voltaram à perda aqui, sendo que Ibov esse período inteiro tem perdido, tá? No período de um ano inteiro, ó, ele não ficou positivo aqui na variação, né? Contando de julho do ano passado para agora, tá? Como referência. No gráfico semanal, a gente vê aqui mais ou menos os últimos 4 anos, né? De 2018 para agora. E aí a gente vê que a Vale, ela deu muita alegria, né? De compra, de venda, de compra de volta, formou aquele topo duplo e perdeu de volta. O movimento da alta de Petrobras, querendo ou não querendo, ele está mais consistente, apesar das quedas, né? E desse rompimento aqui de fundo anterior, mas ela está recuperando de volta e o movimento dela de alta é mais confiável, né? Ele é mais consistente, tá? Então, são as empresas mais positivas aqui na variação de um ano para cá, né? De 4 anos para cá, né? A Petrobras é a que mais ganhou valor e a Vale está em segundo lugar, sendo que a Vale ela passou um bom tempo como a maior ganhadora, né? Só que nessa perda agora do minério de ferro, ela caiu e a Petrobras tem assumido a majestade aqui dentro da comparação esses 4 variáveis aqui, 4 ativos, né? E o Ibov está aqui embaixo, né? Não está negativo nesse período de 4 anos, mas está aqui, né? Em 26%. E Itaú SA realmente ela chegou perto dos 60% aqui na variação de 2018 até 2020, mas perdeu muito. Não tem demonstrado tantos sinais de recuperação, pelo menos por agora. É uma boa empresa, é pagadora de dividendos, mas paga pouco, né? A margem de lucro dela é boa, mas como pagadora de dividendos não é lá essas coisas, tá? E a situação dela é essa, né? Em todos os gráficos até agora que a gente olhou, ela é a que mais ganhou, ela que menos ganhou ou a que mais perdeu na comparação de todos esses 4 ativos aqui. No gráfico diário, aí a gente revela o contrário do que a gente estava vendo em todos aqui, né? Porque a que mais ganhou no gráfico diário, ou seja, de 2003 para agora, ou seja, os últimos 20 anos, a que mais ganhou foi Itaú SA. Só que esse período agora, realmente, ó, ela rompeu o fundo anterior aqui e tem perdido, né? Mas mesmo assim, pela questão dela ter ganhado tanto, né? E aí é a hora de você estudar que existe momento para você entrar em um ativo e segurar, e existe outros momentos que você tem que vender ele, porque senão você vai devolver tudo que você ganhou, tá vendo? Né? Então, Itaú é uma empresa boa? Claro que é. Claro que é. Ela é uma das blue chips brasileiras, ela é uma empresa de constante lucro, né? Constantemente lucrativa, como Vale também é, como Petrobras é também, né? Apesar dos seus vieses aí de influência governamental, que muda um pouco a questão da análise dela e confiança, mas também é. Mas se a gente vê aqui, tanto Itaú quanto Vale são empresas que variaram muito para cima e para baixo também, né? E são movimentos a gente muito a observar, tá, pessoal? Para aproveitar realmente esses movimentos, tanto na compra quanto na venda, tá? A gente tem que lembrar que a gente ganha dinheiro comprando na hora certa e ganha dinheiro vendendo também na hora certa, inclusive vendendo a descoberto, tá? E nesse período aqui, a maior ganhadora realmente é a Itaú SA, a segunda Vale, a terceira é a Petrobras e a quarta é o Ibov, né? O índice Bovespa, todas estão positivas, né? Nesse período aqui. Aqui eu escrevi diário, tá, pessoal? Mas esse gráfico é mensal, tá? Então é isso aí, né, pessoal?
Hoje, de análise, a gente tem essas. Não há um caminho florido para o sucesso. Ele é fruto de muito trabalho e muitas noites sem dormir. Nathan C. J. Walker. Gente, em quase nenhuma ocasião algo vem de graça pra gente, sabe? Inclusive quando a gente tem sorte, muitas vezes a gente vai estudar o processo todo. Essa sorte foi resultado de muito trabalho, de muito estudo, de muita dedicação. E aí a gente era a pessoa certa na hora certa para receber aquilo lá, sabe? Até porque quando a sorte vem sem a gente estar preparado, ela não se mantém, né? Não tem raízes, tá bom? Então, assim, tenham consciência, não é fácil chegar. Ninguém chega de uma forma fácil, ninguém chega ao topo, ao sucesso do dia para noite, né? Não é assim. Realmente tem que suar a camisa, tem que estudar, tem que criar raízes fortes, tá? Não importa a situação, nunca deixe as suas emoções serem maiores que a sua inteligência. Essa frase aqui é uma frase cabível para todos nós, né? Todos nós temos algum momento ou outro que a gente se arrepende de determinada reação, se arrepende de determinada forma de ver, de interpretar, né? De agir, e todos nós seres humanos estamos suscetíveis a isso, e a gente tem que sempre lembrar isso aqui e tentar, né? No mínimo tentar cumprir com isso aqui todas as vezes, apesar de ser muito difícil, né? Mas falando de mercado financeiro, aí isso aqui não pode ser deixado de lado de jeito nenhum, né? A gente tem que agir com inteligência sempre. Mercado não é lugar para emoção, não é lugar para feeling, tá bom, pessoal? Cuidado com a crítica construtiva de quem nunca construiu nada. É isso aí, pessoal. Eu vejo muitos fellows, né? Muitos amigos aí comentando às vezes que está estudando mercado e tem uma turminha criticando, falando porque não deu certo para ele, porque isso é mentira, isso é aquilo. Cuidado com quem vocês dividem a vida e tudo. Claro que mercado não é para todo mundo, tem pessoas que vão tentar e infelizmente não vão conseguir, tá bom, pessoal? Isso aqui não é para a maioria, mas é possível, tá? E se você vê que há possibilidade de você chegar lá, não desista. Cuidado com as pessoas que você mantém do seu lado, né? Que são essas pessoas que vão jogar para você pro alto ou para baixo também, né? Então, é importante ouvir aos outros muitas vezes, alguém que a gente considera, que a gente confia, que a gente sabe que tem uma sabedoria e uma visão construtiva para a gente de forma isenta e de forma que a gente se melhore, sim. Mas essas pessoas têm que ser muito bem escolhidas, tá? As oportunidades surgem na vida de todos os homens. Alguns se agarram a elas e direcionam-se para a satisfação de seus mais profundos desejos. Samuel Clayson. Samuel Clayson, né? O homem mais rico da Babilônia. É isso aí, pessoal. A oportunidade está aí para todos nós. A gente precisa ter a percepção, precisa ter a dedicação, a seriedade para a gente se agarrar a essas oportunidades e saber utilizar elas, saber se aproveitar dela, tá bom? Da melhor forma. Muitos se agarram a essas oportunidades e depois jogam tudo fora, né? Nessa satisfação de profundos desejos. Então tudo com equilíbrio, claro, né? Cercar-se de pessoas inspiradoras é tão importante quanto ser talentoso ou trabalhar duro. Drew Houston. Andrew W. Houston. Dropbox. É isso aí, gente. Quem tá com a gente diz muito de quem a gente é, de como a gente é, do que a gente está sendo, dos nossos resultados e tudo. Então, fazer boas escolhas, inclusive das nossas companhias, quem convive, quem vive com a gente, tá bom? Vamos cuidar muito bem das nossas raízes, tá? Raízes bem cuidadas trazem o sucesso, tá? Sucesso consistente. Eu espero que ter deixado algo de positivo aqui a todos, tá? Em todos os sentidos, não só de mercado financeiro, mas como de vida. Nenhum de nós aqui é o
perfeito, que não tem algum defeito, que não tem nada assim. Todos nós precisamos melhorar. Eu faço parte dessa turma, tá? Do Kaizen, do melhoramento contínuo. E algumas vezes a gente até repete erros e a gente procura não repetir nunca mais. A gente está sempre em contínuo crescimento, em contínua evolução. Então, muito obrigado a todos que assistiram. E é isso aí. Água fura pedra. Os